chamado Francis Bacon, ele falou sobre isso, dizendo o seguinte, abre aspas, se o dinheiro não for seu servo, será seu mestre. Não se pode dizer que o avarento possui riquezas, mas não há dúvida de que elas o possuem. Ou seja, na mesma linha, também Martinho Lutero, um dos mais famosos reformadores, ele reconheceu essa dificuldade que o ser humano tem de vencer a avareza, de exercer o senhorio sobre o dinheiro e os bens, e não é à toa que ele é o autor de uma das frases mais famosas sobre o assunto, não é? Lutero diz, abre aspas, 3 conversões são necessárias ao homem, a conversão do coração, a conversão da mente e a conversão da bolsa, ou do bolso. E isso mostra que já no período da Reforma, no século XVI, esse também era um assunto difícil, né, para o ser humano administrar. E ainda no livro Dinheiro, Sexo e Poder, um chamado Renovação Ética, Richard Foster, ele cita uma pesquisa que foi realizada com terapeutas, pessoas que atendem em consultório, né, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, e na pesquisa os terapeutas precisavam enumerar coisas que eles não deviam fazer com seus pacientes. E os pesquisadores descobriram que emprestar dinheiro a um paciente era, para os entrevistados, um tabu maior do que tocar, beijar ou até se relacionar sexualmente com os seus pacientes. Veja você, o dinheiro ganhou de todo mundo. Era um tabu, não poderia nem ser tocado esse assunto. Em suma, o dinheiro é realmente um tema quase proibido para a maioria das pessoas e é um assunto espinhoso sobre o qual muita gente nem gosta de falar, né? E por que será, irmãos? Talvez o Plutarco, um filósofo do século II, segundo século depois de Cristo, tenha uma resposta. Ele diz, abre aspas, a avareza é um tirano bem cruel. Ela manda juntar e proíbe o uso daquilo que se junta. Ela visita o desejo e proíbe a alegria. Ou seja, a avareza é um tirano que proíbe, nos proíbe sequer a liberdade de falar sobre o dinheiro. Mas Jesus não teve essa dificuldade, não. Pelo contrário, o dinheiro é um dos assuntos sobre os quais Jesus mais falou. E ele falava disso livremente, né? Bastante. E aqui alguns poucos exemplos. Ele falou sobre a oferta da viúva pobre, dizendo que foi a maior oferta de todas, porque os que estavam ofertando naquele momento, Jesus estava diante do gasofilácio, né? Todos os que estavam ofertando, ele dizia, estavam dando do que sobrava, mas ela deu daquilo que lhe fazia falta. Jesus também falou sobre dinheiro, sobre o lugar do dinheiro, quando ele falou sobre o pagamento de imposto a César. Alguém tentando fazer Jesus tropeçar, disse, é lícito pagar impostos a César? Jesus então mandou que alguém trouxesse uma moeda e disse, o que está escrito na moeda? Qual é a inscrição que está aí? E havia então a imagem de César, não é? E ali o título, e ele disse, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não é? Falando sobre a avareza, ele fez imprecações aos ricos, que são os ais. Jesus disse, ai dos ricos, porque eles acumulam riquezas neste mundo, mas não se preocupam em ajuntar tesouros nos céus. Então, ele falou sobre dar esmolas, sobre como dar esmolas, não fazer isso como um meio de atrair fama para si, mas usar o dinheiro de uma forma anônima, inclusive, para abençoar o pobre, aqueles que precisam. Então, eu creio que devemos concordar com o bispo Roberto, o dinheiro é mesmo um assunto altamente espiritual. E partindo desse pressuposto, dentro da nossa proposta na EBD, na semana passada nós falamos sobre a boa mordomia do tempo, hoje nós vamos falar sobre a boa mordomia do dinheiro como forma de alcançar a piedade. Ok?
Então, nosso texto, agora sim, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao 10. Diz assim o texto: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, Tua palavra é sempre desafiadora para nós, porque ela nos confronta, Senhor, com o melhor e o pior que existe dentro de nós. Que nessa manhã ela possa, ó Deus, fazer retroceder o pior e fazer aparecer o melhor. Que o Teu poder nos molde, que a Tua palavra trabalhe em nós, que ela nos vença, que ela seja vitoriosa, ó Deus, no propósito de transformar os nossos corações e mentes, para que nós possamos alcançar vida piedosa e estarmos mais perto de Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, quando Paulo se aproxima do final da primeira carta a Timóteo, ele vai falar sobre a maneira como as pessoas devem ser tratadas na igreja. Em especial, ele menciona o caso das viúvas e também dos presbíteros. A preocupação de tratar as viúvas de uma forma generosa, dando a elas a provisão necessária para o seu sustento, porque elas vivem uma vida de restrição. E, sobretudo, ela fala para os filhos e netos, né, falando que eles são responsáveis por cuidarem dos seus pais, avós, né, daquelas mulheres viúvas na sua família que já não tem mais o provedor. Então, colocar o idoso no asilo não fazia parte do propósito bíblico, não. A Bíblia ordena que nós cuidemos dos nossos, principalmente quando eles estiverem vivendo uma fase da vida em que não tem mais como produzir, como cuidarem de si mesmos. E talvez não exista um momento em que nós tenhamos a oportunidade de expressar mais verdadeiramente o nosso amor cristão do que nesses momentos. Porque cuidar de pessoas idosas é difícil, né? Principalmente quando elas estão doentes. Não é fácil, não. Então, Paulo fala sobre esse cuidado, sobre as viúvas. Ele também fala sobre o dever da igreja de honrar os presbíteros, aqueles que presidem sobre a igreja, que ensinam a igreja, que se esforçam para ensinar, para educar a igreja. Ele já havia falado também para os jovens, ele já havia falado para as pessoas mais maduras sobre as mães, como tratar todo mundo na igreja, mas ele dá especial atenção a esses dois grupos. Então, ele vai avançando aqui e ele conclui o capítulo com um alerta ao seu filho na fé sobre a firmeza e a imparcialidade com que Timóteo deveria lidar com o pecado na igreja. Falando agora sobre os falsos crentes, pessoas que, mesmo estando na igreja, viviam na prática consistente, sistemática do pecado. Então, ele vai falar disso no verso 21 do capítulo 5. Já no capítulo 6, que é o último capítulo, ele determina como deve ser o relacionamento entre escravos e senhores. E é um trecho curto da carta, mas ele quer também tratar sobre esse assunto. E no finalzinho do capítulo 6, no verso 2, no finalzinho, na última parte, ele começa o assunto que vai entrar pelo verso 3 e seguir até
o texto que nós lemos. Então, a carta não era em si somente para Timóteo. Tudo o que Paulo havia ensinado a ele deveria ser transmitido à igreja em Éfeso, sobretudo como forma de combater o ensino dos falsos mestres. Então, ele reforça a questão ao iniciar o capítulo 6. E aí, na última linha do capítulo 6, ele diz: ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina, verso 3, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso, não entende nada, mas tem o desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E daí, é daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, temos aqui o contexto mais imediato do nosso texto. Convém que nós consideremos aqui duas coisas para a gente entender o que está a partir do verso 6. Primeira coisa é que havia pessoas ensinando outra doutrina entre os cristãos de Éfeso. A doutrina é outra porque ela não concorda com as sãs palavras de Jesus Cristo, que é o Evangelho, e o ensino segundo a piedade, que era a transmissão do Evangelho que Paulo trazia para os irmãos através da carta que ele escreveu a Timóteo. Então, nós vemos aí no verso 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, e aí ele vai dizer quais são as motivações dessas pessoas: o orgulho, o desejo doentio por discussões a respeito de palavras, o amor pela polêmica, pela provocação, um coração perverso e mau, que instilava na igreja a suspeita, sobretudo pelos seus líderes, a suspeição sobre os seus líderes. E essas coisas são muito graves, elas podem destruir uma igreja. Então, Paulo já havia falado sobre elas no capítulo 1, versículo 3 a 7, se você voltar um pouquinho comigo lá, você pode ver, capítulo 1, 3 a 7. Ele diz aí: quando eu estava de viagem, rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem o quê? Outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis. Ou seja, era uma forma de espiritualidade mais elevada, entre aspas, contudo era algo que não tinha nenhum valor, que não tinha peso, que não podia transmitir à igreja nada que acrescentasse aquilo que a igreja já havia recebido e que não procedia do Evangelho de Cristo. O que Paulo sustenta nas duas cartas é que existe uma base sólida sobre a qual se deve edificar a vida cristã, e ele chama essa base de sã doutrina. É uma linguagem médica que ele usa simbolicamente, para distinguir o Evangelho, que é o Evangelho são, saudável, como ele vai dizer no versículo 11, do capítulo 1, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, ao qual fui encarregado, do falso ensino, que é tratado aqui como desejo doentio, no verso 3 aí 4 do nosso texto, capítulo 6, desejo doentio, além disso, suspeita maligna, versículo 4, e ele ainda vai falar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, que esse ensino corrói como câncer. Olha que linguagem forte que ele usa. E, de fato, meus irmãos, o falso ensino na igreja, ele se move
como essa doença, silenciosamente. E ele vai corroendo, e vai atingindo, e vai se espalhando, vai destruindo, vai matando a igreja, sem que as pessoas percebam. Então, essa é a primeira questão. A segunda é que os falsos mestres eram motivados por sentimentos viciosos. Como nós vimos aqui, ele fala aqui do orgulho, ele fala da inveja, da difamação, da afeição pela polêmica, mas ele também fala que eles eram movidos pela avareza. As polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. É interessante, né? A gente pensa que essas coisas acontecem só nos dias de hoje. Mas naquela época, irmão, já havia muita gente que cultivava essa ambição desmedida no coração, esse desejo de usar a igreja, de usar a palavra de Deus, de usar o povo de Deus para atingir objetivos próprios, para construir seus castelos de areia nesse mundo. Não é especificado aqui que tipo de conduta mercenária esses falsos mestres tinham, mas uma coisa é certa, eles amavam o dinheiro e as riquezas. Nós vamos ver isso daqui a pouco nos versos 9 a 10. Então é assim que nós chegamos ao nosso texto. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É bom explicar bem esse versículo, porque ele pode ser mal interpretado. No verso 5, ele diz que esses falsos mestres supõem que a piedade é fonte de lucro. E aí, no verso 6, ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Parece que Paulo concorda com eles, mas o que ele está usando aqui é o recurso da ironia para combater o erro. Ele insinua concordar com os falsos mestres, mas depois ele os confronta. Ele concorda com eles quando eles imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato é. A piedade é altamente lucrativa, mas desde que ela seja associada ao contentamento. Esse é o senão de Paulo aí. A palavra contentamento vem do grego autarkeia, que expressa uma virtude, e é usada aqui em oposição à ambição por riqueza, ao desejo de ficar rico, à avareza. Essa ambição por riqueza torna a pessoa, quem ela possui, alguém insaciável, que sempre quer ter mais, possuir mais e mais e mais, nunca é suficiente. E enquanto a pessoa que cultiva o contentamento é alguém satisfeito com aquilo que possui. Se sente satisfeito, contente, por isso não é dominado por ambição desmedida e se sente em plena liberdade para repartir o que possui com aqueles que precisam. Não parece, irmãos, mas a prática da generosidade exige libertação. Porque quando nós somos presos ao que nós temos, nós não nos sentimos em liberdade para repartir. Então, isso é algo que Paulo trabalha aqui. O contentamento tem a visão focada nos bens duráveis e de valor superior, que só podem ser obtidos por meio da vida piedosa. Então, Paulo já havia feito alusão à mesma superioridade da piedade como um bem de valor inestimável e durável, no capítulo 4, versículo 7, parte B, e versículo 8, se você quiser, você pode olhar comigo aí. Ele diz aí na última linha do versículo 7, exercite-se pessoalmente no quê? Na piedade. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Olha aí. Esse versículo deveria estar na recepção de todas as academias aqui da cidade, para que as pessoas se lembrassem que um corpo bem trabalhado não significa necessariamente uma alma saudável, um espírito são. Pelo contrário,
que a gente percebe hoje é que essa ideia do exercício físico vem trazendo para as pessoas uma necessidade cada vez maior, né, de encontrar a forma perfeita do seu corpo, e isso envolve uso de medicamentos, né, uso abusivo de exercícios físicos e cargas e uma série de outras coisas que, às vezes, vão prejudicar a nossa saúde mais do que nos fazer bem. E nós, irmãos, somos excessivos em tudo. No que falamos, no que pensamos, no que comemos, no que compramos. Tudo para nós tem que ser excessivo, porque senão não nos satisfazemos. Então, Paulo está chamando a atenção. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor. Ele não está desprezando o exercício físico. É bom fazer exercício físico, isso é saudável, né? Fortalece os nossos músculos, a nossa estrutura corporal, nos dá condição de ter uma velhice com mais dignidade, com mais saúde, mas a piedade é superior, porque ela, além de ter valor para tudo, ela tem promessa de vida que agora é, e a vida que há de vir. Ou seja, o que faz da piedade genuína, né, e também de valor superior aos bens terrenos é o fato de que ela nos assegura presença na vida futura e assento no reino restaurado de Cristo. Ou seja, a piedade está nos treinando para uma vida futura com Cristo. Então, faça o seu exercício físico, mas não despreze o exercício espiritual. E se você tiver que escolher entre um e outro, escolha o exercício espiritual, escolha a prática da piedade, porque ela vai garantir para você a vida futura, gloriosa, na presença do Senhor e assento no reino de Cristo quando Ele vier para restaurar todas as coisas. Que nos leva ao versículo seguinte, onde Paulo apresenta duas razões que justificam a sua afirmação de que a piedade é sim lucrativa se for combinada com contentamento. Ele mostra por que essa combinação é grande fonte de lucro, versos 7 e 8. Ele diz, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha aí. Você está contente hoje? Está satisfeito? Às vezes a minha esposa me pergunta, amor, você é feliz? Não, você está feliz? Eu digo assim para ela, eu sou feliz. Sou feliz porque tenho mais do que mereço, porque recebi mais do que pedi, e pelo que Cristo tem feito na minha vida, eu só posso ser uma pessoa feliz. Então, o apóstolo Paulo está aqui mostrando para nós que o motivo necessário para nós estarmos felizes é termos sustento e com que nos vestir. Se você tem isso, você tem tudo para ser feliz. Não é o que as redes sociais vão dizer para você, né? As redes sociais, os perfis são mudados, o pessoal capricha no Photoshop, né? Põe até aquele bonequinho lá totalmente diferente da imagem da pessoa, né? E porque a ideia é transmitir a imagem de alguém que está feliz, realizado e em perfeitas condições. Meus irmãos, isso é uma fantasia. Então, a primeira razão que Paulo apresenta aqui, para que a gente entenda que, de fato, a piedade é grande fonte de lucro quando ela é combinada ao contentamento, é que, em primeiro lugar, ele diz que nada que venha estar em nossa posse pode ser considerado nosso, de fato. Por uma razão simples, quando nós nascemos neste mundo, não trouxemos nada conosco, nada. Nem dentes nós tínhamos. Foi dado depois. O primeiro foi emprestado. O segundo foi dado. O terceiro tem que pagar. Não tem jeito.
Então, quando nascemos, nós não trouxemos nada, então não temos um direito a reclamar, porque nós não trouxemos nada. Ou seja, tudo que ajuntamos aqui nos foi dado pelo verdadeiro dono, que é Deus. Ele é o dono de tudo. A outra reflexão que ele faz é que se nós estamos pensando apenas neste mundo, nesta vida, e se nós estamos juntando coisas aqui, nós estamos agindo de uma forma muito estúpida e muito incoerente. Porque, meus irmãos, o nosso destino é a eternidade, para o bem ou para o mal. Ou a eternidade de uma vida gloriosa na presença de Deus, ou a eternidade de um tormento perpétuo, constante. Por mais que nós obtenhamos ganhos e ajuntemos tesouros aqui, nada disso nós vamos poder levar quando nós morrermos ou quando Jesus vier com o seu reino. E sempre que eu falo disso, eu cito o exemplo dos faraós, né? Uma das tumbas mais preservadas que foi descoberta lá no Egito foi a tumba de Tutancâmon. E ele exigiu que fossem enterrados com eles todos os seus bens mais preciosos, para que na outra vida ele pudesse tê-los para usar. Bom, o que se achou dele foram ossos, né? Até bem preservado seu corpo, porque os egípcios embalsamavam muito bem. Mas ele continuou sem ter as coisas que ele conquistou, ele seguiu para a eternidade para responder perante Deus por sua vida, sem ter levado as coisas ficaram, né? A alegria dos arqueólogos e cientistas que puderam pesquisar e aprender, enfim, e contar a história, e dos museus que hoje ostentam esses bens de Tutancâmon, mas ele mesmo não desfrutou de nada, não usufruiu de nada. Então, irmãos, o esforço movido por ambição de ajuntar bens materiais é, antes de tudo, uma estupidez. Nem dente de ouro vale a pena, porque o coveiro vai lá e arranca, né? Então, o esforço movido por ambição de ajuntar bens materiais é, antes de tudo, uma estupidez, irmãos. É possível que aqui Paulo tenha feito alusão às palavras de Jó, no capítulo 1, versículo 21, quando Jó diz: nu eu vim para este mundo e nu sairei dele. Então, para que serve a ganância, a cobiça, a avareza? Para que serve o anseio desmedido por mais? A qualquer momento, irmãos, o nosso tempo aqui pode acabar, a nossa alma será requerida, e o ponto principal é: para quem ou para que nós ajuntamos? Para que destino estamos nos preparando? Não é como Jesus já exortava: louco é aquele que ajunta para si tesouros, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, 21. Em outras palavras, louco é quem se prepara apenas para viver aqui, provisoriamente, como se fosse viver para sempre aqui. Por isso a piedade é fonte de lucro, sim, porque ela nos prepara para a piedade, desde que ela seja combinada com a satisfação, com o contentamento. E a segunda razão que Paulo aponta é a seguinte: a nossa real necessidade neste mundo consiste em possuir duas coisas: comida e roupa, ou comida e abrigo. É bem difícil para nós que vivemos no mundo materialista pensar dessa maneira, não é? A nossa religiosidade já foi há muito contaminada pelo consumismo, né? Para admitirmos que um homem não precisa de nada mais para viver além de comida, de uma roupa ou abrigo, nós precisamos dar vários passos atrás na nossa concepção da realidade. Basta que a gente olhe para os nossos armários, irmãos. Quantas roupas nós temos? Uma para cada ocasião.
Uma roupa para o dia de chuva, uma roupa para o dia de sol, uma roupa para o inverno, uma roupa para o verão, uma roupa para o casamento, uma roupa para a formatura, para a festa de 15 anos, para o aniversário das crianças, para o batismo, para o sepultamento, para o velório. É uma roupa para cada coisa. E ainda tem pessoas que, quando chega uma ocasião de uma festa, olha para o guarda-roupa e fala: estou sem roupa, não tenho nada. Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas lá fora tem muita gente que faz isso, não é? Irmãos, o apóstolo Paulo, pelo que o apóstolo Paulo fala aqui, todos nós que estamos aqui nesta manhã somos ricos. Porque nós temos muito, muito, muito mais do que nós precisamos para viver. Então, que o Senhor nos livre, nos liberte da murmuração, do coração ingrato, de quando nós permitimos que o abatimento venha sobre nós, quando nós temos tanto, meu Deus. Então, independente da diferença de tempo, cultura e costumes, essas duas coisas simples sempre vão constituir o que realmente é necessário para quem quer que seja. O que passa disso pode ser considerado supérfluo. O que Paulo faz aqui não é nada mais que reproduzir o ensino de Jesus, não é? Lá em Lucas capítulo 12, versículo 22 em diante, Jesus vai falar o mesmo que Mateus fala no capítulo 6, versículo 25 em diante. Ele vai dizer: por que vocês estão ansiosos, preocupados com tantas coisas? Deus não cuida dos pássaros, não cuida das plantas, não cuida das demais criações que ele tem. Por que não vai cuidar do homem, que é a sua criação especial? Como Deus vai fazer isso? É claro que Deus vai cuidar, e no fim ele termina: vocês precisam aprender a juntar tesouros no céu e não na terra, porque na terra esses tesouros eles acabam nos levando para o pior e não para o melhor. Então, o elemento básico desse modo de vida é a fé, é a confiança em Deus. Leia comigo Hebreus, capítulo 13, último capítulo de Hebreus, versículo 5 e versículo 6. Vamos ler juntos? Hebreus, capítulo 13, 5 e 6. Chegou lá? Então vamos. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Ou seja, isso se chama confiança. O texto aqui está sendo, o texto que Hebreus está citando é capítulo 118 dos Salmos, versículo 6. O Senhor é o meu auxílio, por que eu devo temer quanto ao que o homem possa me fazer? Não é? Então, no século V, depois de Cristo, um cristão chamado Arsênio, ele decidiu-se viver plenamente dedicado à santidade. Então, ele tomou como propósito renunciar a todas as comodidades e privilégios da elite egípcia e foi para o deserto viver lá. Mas sempre que ele visitava a grande cidade de Alexandria, no Egito, ele gostava de perambular, percorrendo todos os bazares e olhando ali as coisas. E alguém notou e perguntou a ele por que ele fazia isso, uma vez que ele decidiu viver uma vida de privação. Então ele respondeu: eu faço isso porque o meu coração se alegra quando eu olho para todas essas coisas das quais eu não preciso mais. É interessante isso? Meus irmãos, imagina o dia que nós entrarmos no shopping com esse olhar e saímos do shopping glorificando, dizendo: Senhor, eu louvo o teu nome, porque hoje eu não preciso de mais nada disso que está aqui. Irmãos, isso é um milagre. É um milagre.
Então, que o Arsênio sirva como inspiração para nós. No entanto, Paulo também mostra que se a piedade associada ao contentamento é grande fonte de lucro, a avareza, por outro lado, leva a um enorme prejuízo, irmãos. E nós vamos ver isso nos 2 versículos finais, 9 e 10. Ele diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Paulo aqui vai fazer 2 coisas. Primeiro, ele vai proferir uma sentença condenatória aos que se deixam dominar pela avareza. E segundo, ele vai mostrar a evidência normativa que fundamenta essa condenação. O verso 9 mostra aí uma espiral descendente que acontece na vida de quem tem o desejo de ficar rico e despreza a prática da piedade saudável e verdadeira. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas. As 2 palavras juntas formam uma imagem do caçador e da caça. Na minha infância, eu vivi um contexto de muita necessidade, e nós tínhamos que aprender a caçar, porque, às vezes, a caça era o que aliviava, né, a situação da alimentação em casa. Então, a gente caçava tudo que se mexia, basicamente. E aí, era comum que nós levantássemos de madrugada cedinho e fôssemos com a nossa arapuca. Quem sabe o que é uma arapuca aqui? Levanta a mão. Muita gente sabe, que surpresa. A gente montava a nossa arapuca lá, onde os pássaros costumavam chegar, na fruteira, e a gente armava a arapuca, colocava ali a chama, né? O que é a chama? A chama é a isca, né? Para o animal poder chegar e aí se sentir atraído por aquilo e cair. E quando a arapuca desarmava, era uma felicidade. A gente já corria lá, pegava o bichinho, torcia o pescoço, levava para casa, depenava rapidinho e já fazia aquela farofa, e era uma beleza. Hoje, eu lembro de tudo isso, peço perdão a Deus toda hora que eu lembro, mas... mas naquela época, irmãos, era a salvação da lavoura. Então, a tentação é exatamente isso, é a chama, é a isca, é aquilo que seduz, não é? Que atrai a caça para a armadilha, para a arapuca, para o laço. E uma vez que a caça se deixa levar pela tentação, ela fica presa na armadilha, e ela está fadada ao cativeiro, à morte ou aos 2. E assim é que haja a avareza, ela sempre atrai a sua vítima, não é? O avarento, a um novo objetivo a ser possuído, uma nova meta, uma nova conquista, algo a ser alcançado que ele ainda não possui, e nunca basta, nunca é suficiente. Então, quanto mais seduzido o avarento é pela cobiça, pela ganância, mais preso ele vai ficar nessa armadilha. E o instrumento de sedução aqui, de convencimento, que torna essa atração tão irresistível, é o desejo cobiçoso. Ele vai falar aí, né? Os que querem ficar ricos, caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos. A palavra desejo aí, no grego, é epitomia, que é o mau desejo, o querer aquilo que pertence a outro, que não é meu, que é do outro. Esse desejo é nocivo porque ele leva à insensatez, à tolice, e pode afundar uma pessoa na ruína e na perdição, como Paulo vai dizer aí. Levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Ou seja, o desejo ou a concupiscência pela riqueza traz consigo esses perigos.
não é? E só tem um fim, que é a destruição espiritual da pessoa. Por isso, irmão, Satanás investe tão massivamente nesse tipo de tentação, e a evidência de que essa destruição é real se encontra no verso 10, que Paulo vai mostrar. Verso 10, ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, ele apresenta essa evidência, né, citando aqui um provérbio da época, o amor ao dinheiro. É importante frisar que Paulo não está afirmando aqui, ele não está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal que há no mundo. Não é isso. Eu também já acreditei assim, mas depois que compreendi, não acredito mais. E ele apenas cita esse provérbio para reforçar o que ele havia dito antes, que todos esses males do verso anterior, não é, se tornar alvo de tentações, cair em armadilhas, pelo desejo mau, afundar na ruína e destruição, tudo isso tem como raiz o amor ao dinheiro, ou seja, a avareza. Então, é sobre essas coisas, é sobre esses males que ele está falando aqui, ok? E mostrando um exemplo prático, na segunda parte, ele fala de alguns líderes da igreja de Éfeso que já haviam caído na armadilha da epitomia, do mau desejo, e se desviaram da fé. Não é? Eles fizeram isso com que fim? De obter lucro. Esses líderes passaram a distorcer a palavra de Deus, ensinavam outra doutrina, como nós vimos no verso 3, e alguns até eram inspirados por demônios. Lá no capítulo 4, versículo 1, nós vemos: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha só. Ou seja, tudo isso estava acontecendo dentro da igreja, irmãos. Por isso Paulo afirma que eles traspassaram a si mesmos com muitas dores. Versículo 10, a última linha, nas versões antigas, não diz atormentaram a si mesmos, mas traspassaram a si mesmos. Dá a ideia de uma espada que você enfia em si mesmo e se atravessa com essa espada. É uma afirmação forte, né? Mostrando que a pessoa, ela determina a própria destruição quando ela se entrega à avareza. Então, essa afirmação certamente prevê qual será o destino eterno da pessoa na perdição, como diz o verso 9, não é, que já havia mostrado sobre isso, a ruína e a perdição. Então, nós podemos ver aqui, irmãos, que tudo se resume ao amor. Nós servimos aquilo que amamos, cultuamos aquilo que amamos, nos devotamos àquilo que amamos. Então, para alcançarmos a piedade, nós devemos, antes de tudo, redirecionar o nosso amor para aquele que é o único digno de ser amado, que é Cristo. Nós precisamos aprender a amar a Deus e as pessoas e usar o dinheiro. Infelizmente, muitos amam o dinheiro e usam as pessoas e querem usar a Deus. Lamentavelmente. Então, voltando lá ao texto que nós citamos no início, Mateus 6, 24, Jesus faz uma afirmação, ele diz: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E a palavra que Jesus usa para riquezas é mamon, que é uma palavra não é nem do grego nem do hebraico, mas do aramaico. E Jesus vai fazer isso para atribuir personalidade ao dinheiro e às riquezas. E ele o coloca em oposição direta a Deus no tocante à devoção. Então, para Jesus, quando se trata do dinheiro, nós sempre teremos assumido uma posição de serviço e de devoção, ou a Deus, ou ao dinheiro. Não é? Nos rendendo ao seu domínio, ao seu poder e desprezando a Deus, ou então servindo, nos devotando a Deus e desprezando o dinheiro com seu poder
e o seu domínio, ou seja, usando o dinheiro, mas não sendo usados por ele. Então Jesus reconheceu que o dinheiro tem o poder de inspirar devoção nas pessoas. Então, pensando nisso, irmãos, ao que ou a quem nós nos devotaremos? Né? Afinal, o dinheiro é santo ou profano? O dinheiro é bom ou mau? Depende do modo como ele é usado, como nós nos relacionamos com ele. Quando nós o usamos para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo, enquanto nós o utilizarmos para prover as necessidades reais que temos, ele pode ser santo, não é? Jesus, uma ocasião, mandou que Pedro fosse até ao mar e pescasse um peixe, e na boca do peixe haveria um valor em dinheiro para que Pedro pagasse o imposto de Pedro e o dele. Ou seja, Jesus fez uso do dinheiro, um uso próprio, adequado, não é? Lucas capítulo 8 fala das mulheres que sustentavam Jesus com seus bens. Havia uma bolsa que era carregada no grupo de Jesus, e ali havia o quê? Dinheiro para comprar comida, para suprir as necessidades. A gente não para pensar muito nisso, né? Que a gente pensa assim, Jesus está com fome. Aí Jesus levantava a mão para a direita, pão. Levantava a mão para a esquerda, peixe. Levantava a mão para lá, vinho. Ou seja, irmãos, não tinha milagre todo dia, nem toda hora, não. Por isso ele mandou juntar os peixes e os pães que sobraram, né, mostrando também que Jesus não era adepto de jogar comida fora. Também coisas que nós precisamos praticar. Então havia o uso do dinheiro pelo próprio Cristo, pelos seus discípulos, sim, pelos santos no passado, usavam dinheiro. Então o uso do dinheiro em si não é pecaminoso, o dinheiro em si não é pecaminoso. Ele pode ser santo quando nós o usamos para fins proveitosos, dignos e lícitos. No entanto, se a nossa relação com o dinheiro é baseada na avareza, certamente ele se torna profano, não somente profano, mas até maligno. Não é? E já a caminho de terminar, qual é o antídoto para a avareza, meus irmãos? Qual é o antídoto para a avareza? É a generosidade. É o antídoto para a avareza. Paulo não pregava apenas por preceito, mas também por exemplo. Veja o que ele diz em Atos, capítulo 20, 32 a 35. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, Paulo pregava por preceito e por exemplo. Além de si mesmo, ele dá testemunho do Senhor Jesus. No capítulo 8, versículo 9 da segunda carta, ele diz: vocês bem sabem o testemunho do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre para nos fazer ricos. E é claro que riqueza que Paulo diz ali é a riqueza espiritual, obviamente, não é? Ainda que muitos usem esse texto descaradamente para falar de riquezas materiais, mas cara de pau tem em todo lugar, em toda hora. Então, o aguilhão da avareza é o medo, irmãos.
O aguilhão da avareza é o medo. Por quê? Porque o pobre se torna avarento porque ele tem medo de confiar em Deus e perder o pouco que ele tem. Então ele espreme, segura, porque ele tem medo de perder o pouco que tem. Enquanto o rico se torna avarento porque confia apenas em si mesmo e teme perder o muito que já o possui. Então, tanto o rico quanto o pobre se tornam avarentos pelo medo. O pobre por medo de dar e perder o pouco que tem. O rico por medo de dar e perder o muito que ele, pelo que já é possuído, o muito que o possui. Então eu digo para os irmãos, não é a quantidade de bens ou dinheiro que nos define, mas o quanto nós amamos a Deus, é isso que nos define. Foi Jesus quem disse isso. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, Lucas 12, versículo 15. Então a Bíblia é muito clara em nos conscientizar do que Paulo ensina aqui. Nós temos vários exemplos, mas um em especial, pela sua clareza e eloquência, que fala sobre isso. E eu quero ler esse texto para a gente concluir, junto com você. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 a 18. Primeiro Crônicas, capítulo 29, basicamente é o texto que nós cantamos no início, no primeiro louvor. Nós estamos aqui no momento da preparação de recursos para construir o templo. Eu gostaria que você lesse junto comigo a partir do verso 10. 1 Crônicas 29, verso 10. Chegou lá? Então vamos. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu nome santo, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Amém. Só até aí. Só até o 18. Está tudo aqui, né, irmãos? É autoexplicativo, né?
O Davi nem se julga digno de oferecer, de entregar ofertas ao Senhor. Ele diz: Senhor, quem sou eu para te ofertar? Quem sou eu para fazer ofertas ao Senhor? Quem sou eu para trazer alguma coisa diante do teu altar, meu Deus? Mas ainda assim, Senhor, aceita. Então, ao invés de você perguntar o quanto do meu dinheiro eu devo dar a Deus, pergunte-se o quanto do dinheiro de Deus eu devo reter comigo. Essa é a pergunta certa que nós devemos fazer. Porque não temos nada, irmãos. O que temos é de Deus. Se eu sou pobre, eu não posso ter medo de ofertar por falta de confiança em Deus, de que se eu der, eu vou perder o que tenho, o pouco que tenho. Se eu sou rico, eu não posso fechar a minha mão por medo de perder o que tenho, porque esse medo mostra que eu já sou possuído pelo que possuo. Então, sendo rico ou sendo pobre, não há motivos para temer, devemos confiar em Deus. Como nós lemos na carta aos Hebreus, Ele é o Deus que cuida de nós. Então, se tiver que escolher, seja pobre nesse mundo, mas seja rico para com Deus, e você herdará a eternidade. Do contrário, você corre o risco de se tornar rico nesta vida e pobre para com Deus, consequentemente condenado a perecer eternamente. Então, meus irmãos, é melhor não ter nada aqui e ter tudo com Deus. A escolha de decidir se o nosso dinheiro é santo ou profano é nossa. Nós fazemos essa escolha. Então, o que você vai escolher? É a aplicação que eu quero fazer e com base nisso nós vamos orar. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela Tua palavra, que nos adverte, ó Deus, que nos desafia, mas também nos consola, Senhor. Obrigado porque, mais uma vez, a Tua palavra tem trazido as bases, os recursos, os meios, para que nós nos tornemos, de fato, Senhor, pessoas piedosas, devotadas a Ti, com um coração que se rende ao Senhor constantemente, diariamente. E assim possamos administrar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos com sabedoria, com temor e tremor, entendendo que nada trouxemos para esse mundo e dele nada vamos levar. Então, Senhor, tendo o que comer e com que nos vestir, que haja alegria, satisfação e contentamento em nossos corações. E, ó Deus, o que passar do que for necessário para o nosso bem, para o suprimento das nossas necessidades, que nós possamos dedicar, ó Deus, a Tua obra, que nós possamos dedicar a ajudar aqueles que precisam, a atender às necessidades daqueles aflitos ao nosso redor, ao alcance das nossas mãos, dos nossos olhos, enfim, que nós tenhamos um coração generoso, para que a generosidade vença a avareza e, através dela, o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a termos esta boa administração do dinheiro e dos bens que possuímos, entendendo, Senhor, que nós não vamos ficar aqui para sempre. Haverá um dia em que nós vamos ser chamados, e quando sairmos deste mundo, sairemos totalmente nus, assim como entramos. Não poderemos levar nada, ó Deus, porque o nosso espírito, a nossa alma, já terá sido levada com o Senhor e estará na Tua presença. Ó Deus, que nós possamos ter essa consciência, Pai, no decorrer dos nossos dias neste mundo, para que, à luz da oração de Davi, nós também possamos ter essa consciência, Senhor, de que viver diante de Ti, Pai, é um constante privilégio, é uma constante alegria e satisfação de entender que o Senhor traz a provisão e o sustento necessário para todas as nossas necessidades. Basta que nós confiemos no Senhor e vençamos o medo, Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, a termos esta boa mordomia do que vem em nossas mãos
e que com isso também o teu nome seja glorificado e nós possamos nos aproximar mais e mais da tua presença bendita, nos achegarmos mais perto de ti, alcançarmos de fato a vida piedosa. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém.